Bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade à aula sobre análise combinatória em que eu fiquei faltando um detalhe sobre probabilidade. Eu falei, por que você não falou, Alex, em probabilidade, já que elas estão intimamente ligadas? Eu sei. Porque a aula de agora, que é sobre razão e proporção, vai nos mostrar o que significa de verdade, na essência, a probabilidade de que algo ocorra. Bem, primeiro vamos definir o que é razão. Razão é uma divisão entre dois termos. Já proporção é uma igualdade entre duas razões, né? A definição formal de razão é que a definição formal de probabilidade é que probabilidade é o número de eventos favoráveis sob o espaço amostral, ou seja, é uma razão entre dois termos. Mas de maneira ralé, é o que eu quero que aconteça sobre o total de possibilidades, sobre tudo que pode acontecer. E vamos a um exemplo clássico que Pascal nos trouxe desde há muito tempo atrás. Quando eu jogo dois dados normais, dados não viciados, dados que apresentam resultados de 1 a 6, quais são os possíveis resultados desse dado? Já os coloquei aqui, ó. Podem ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como assim pode ser 2, Alex? É porque o resultado entre esses dois dados é a soma dos números que estão aqui em cima. Então, quando eu digo que o menor resultado é 2, que é quando sai um aqui e um aqui. E o maior resultado é 12, que é quando sai 6 aqui e 6 aqui. Se eu analisar de 2 até 12, eu verifico que existem 11 possibilidades. Percebam que 11 possibilidades não representam o total de coisas que podem ocorrer. Não é tudo. Ah, mas só tem números que vão de 2 a 12, eu sei. Mas o tudo é muito mais do que isso. Quando você joga dois dados, o primeiro dado existem 6 possibilidades, que é sair o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já o segundo dado também tem 6 possibilidades, que é sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo princípio fundamental da contagem, da análise combinatória, verificamos que temos 36 possibilidades. E aqui estão algumas delas para você entender. Pode sair 1 no primeiro dado e 1 no segundo, 1 no primeiro dado e 2 no segundo, 1 no primeiro dado e 2 no terceiro, reticências 1 e 6. 2 no primeiro dado e 1 no segundo, antes que alguém reclame. Pera aí, Alex. 1 e 2 não é a mesma coisa que 2 e 1, não é. 1 e 2 saiu 1 aqui e 2 lá. 2 e 1 saiu 2 aqui e 1 lá. Foi algo diferente que aconteceu. E nesse universo de possibilidades, nessas 36 possibilidades, perceba que a probabilidade de dar o resultado 2, lembrando que o resultado é a soma dos números que estão aqui em cima. A probabilidade de dar o resultado 2, de acordo com a nossa definição, o que eu quero sobre todas as possibilidades, existe somente um caso que dá uma soma 2. Um caso. Em um total de 36 coisas que podem ocorrer. E você vai perceber que num jogo de dados existe uma simetria. A probabilidade do resultado dar 12 é exatamente igual. Olha aqui o 12, ó. Existe uma chance em 36 possibilidades. Vamos agora ao 3. A chance de dar o resultado 3 já aumentou. Como assim, Alex? A chance de dar 3 pode ser 1 e 2 ou 2 e 1. Mas não é a mesma coisa? Não é. 1 e 2 deu 1 nesse dado e 2 no segundo. 2 e 1 foi outra coisa que aconteceu. Deu 2 no primeiro dado e 1 no segundo. Logo, eu tenho duas chances. O que eu quero que ocorra são duas possibilidades em um total de 36. E perceba a simetria de novo. É a mesma probabilidade de dar o resultado 11. O 11 pode ser 5 e 6 ou 6 e 5. A chance de dar 4 vai crescendo. O pessoal fala, já peguei a mão, Alex. Agora são 3 e 36. Perceba que ele vai crescendo na diagonal. Ó, 3 e 1, 2 e 2, e aqui seria 1 e 3. Ele vai crescendo na diagonal. Todos os 3 dão 4, olha lá.
3 possibilidades em 36. E a simetria me garante que o 10 também tem 3 possibilidades. 4 e 6, 6 e 5 ou 6 e 4. O 5 seriam 4 chances em 36, é a mesma de dar 9. E, finalmente, o 6 tem 5 chances em 36, que é a mesma de dar 8. Nessa hora você fala, Alex, então, se eu tiver que escolher o 2 ou 12 é a mesma coisa, 3 o 11, 4 e 10, 5 e 9, 6 e 8. Será que ninguém tem mais chance? Tem. Faltou um. Os números, os resultados, as somas crescem na diagonal e a maior diagonal possível está aqui, com o resultado 7, que possui 6 possibilidades em 36. Quais são, Alex? 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2, 6 e 1. Peça 7. Alguém balançou 2 dados na sua cara, fala 7. Você pode até perder, mas moralmente você está na frente. Ok? E agora, na descrição, tem o link para baixar o e-book com muito mais exercícios. Continuando. Agora vamos a uma segunda razão, onde no Enem ela é crucial. Nunca houve um Enem que não caiu isso. A segunda razão que nós vamos apresentar aos senhores se chama escala, que é a razão a geografia gosta de trabalhar, a razão entre o que é desenho e o que é realidade. Em todos os mapas existe esse número maldito que é a escala. Então pegamos um exemplo hipotético, um mapa, onde aqui está um riozinho com 10 centímetros, cuja escala é 1 sobre 100 mil. E aí eu te pergunto, esses 10 centímetros representam o desenho ou a realidade do rio? Nessa hora, um pouco de bom senso. Já viu um rio de 10 centímetros? Não, né? Ninguém nunca nadou num rio de 10 centímetros. Então isso é o desenho do rio. E a pergunta do exercício é qual o tamanho real do rio, né? Perceba que a escala 1 sobre 100 mil vai nos indicar o seguinte, que a realidade é 100 mil vezes maior que o desenho. Esse 1 sobre 100 mil significa isso. Tudo que for linear, comprimento, largura, altura, tudo que for tiver uma dimensão, será 100 mil vezes maior na realidade do que no desenho. Então, para calcular o tamanho do rio, fácil, Alex. 10 centímetros eu vou multiplicar por 100 mil. Ah, Alex, quem não morre não vê Deus. Não tem como errar. Vai dar 1 milhão de centímetros. Voltamos à 4ª série, a época que você andava de pantufa. Olha para cá, estamos no centímetro e rio a gente tem uma percepção que deve ter que unidade. Quilômetro, né? Então, do centímetro, como é que a gente faz? Cada vez que a gente sobe, a gente divide por 10. Então, nós temos milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, e aqui ficou ruimzinho, mas é o quilômetro. Cada vez que você sobe, divide por 10. E cada vez que você desce, você multiplica por 10. Já entendi, Alex, eu estou no centímetro, é só ir cortando os zerinhos. Vamos cortar? Cortei 1 centímetro, dividi por 10, virou decímetro. Então, vem comigo. Cortei 1, virou decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. 10 quilômetros, nada demais. Esse é o tamanho real do rio. Muito bom. Segunda situação que já caiu no Enem. Imagine que você quer casar e, para isso, quer comprar um terreninho e comprou um terreninho de dimensões 4 centímetros por 3 centímetros. Aí a pessoa fala, Alex, isso é realidade? Acho difícil. Olha para o chão, imagine 4 centímetros, você vai morar numa situação, olha aqui, ó, andei para a direita, andei para a esquerda, ao banheiro, à sala, não tem condições disso aqui ser a realidade, isso aqui tem que ser o desenho. E aí nós vamos calcular inicialmente a área do desenho, porque agora estamos falando de 2 dimensões. 4 centímetros vezes 3 centímetros dá 12 centímetros quadrados. Eu quero saber qual é a área da realidade. O que é que muda, Alex? O sistema internacional que usa metro, ele às vezes sofre leves variações. Se eu mudar para grama, aqui fica decigrama, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma, quilograma. Se eu mudar para miligrama, grama, eu posso mudar para litro.
decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, quilolitro, ok? Mas eu estou falando quadrado, Alex, não estou querendo isso. Quadrado significa que você vai ter que botar um númerozinho aqui em cima. Vou puxar um giz aqui. Olha a probabilidade de eu tirar o rosa. Impressionante. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. O que muda? É que cada vez que você subir, você vai dividir por 10 ao quadrado. Cada vez que você descer, você vai multiplicar por 10 ao quadrado. Essa é a diferença. Então, estamos com um rio de 12 centímetros quadrados no desenho, aonde, na realidade, olha o sabão. Você vai pegar o 12 centímetros quadrados e vai multiplicar pela... Quantas vezes maior? 100 mil. Ah, Alex, eu já aprendi. 100 mil é o problema vem agora. É porque não é 100 mil. É 100 mil ao quadrado. Que isso, Alex? É porque você vai alterar as duas dimensões. Você altera essa e essa. Então, esse altera 100 mil, esse altera 100 mil. Então, a área, na realidade, Jesus amado, olha a conta que faremos. É o número 12. 1, 2, 3, 4, 5 zeros ao quadrado dão 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amado, na pinta. Centímetros quadrados. Quando você fala em área, você fala no seu apartamento, você pensa, qual é a área do seu apartamento? Metro quadrado. Então vamos tentar calcular a área do terreninho que você estava reclamando que era pequeno para você morar. Vamos lá. Lembre-se que agora você vai só para o metro quadrado. São só 2 pulos, mas cada pulo corta 2 zeros. Então, cortando 2 virou decímetro quadrado, cortando 2 virou metro quadrado. Pasmem com o resultado. Você está morando num apartamento, num terreninho de 12 milhões de metros quadrados. Você está casado com o Cristiano Ronaldo. Nunca mais você vai achá-lo. Olha isso, 12 milhões de metros quadrados, não é isso? Então, esse é o perigo da área. O Enem já cobrou com volume, mas nós vamos parar por aqui. Tá gostando? Então curte, compartilha e comenta isso aí. Vamos entrar agora no nosso último tema para finalizar esse conteúdo poderosíssimo de razão proporcional que é a alma do Enem. Grandezas proporcionais se dividem em 2 tipos, tem as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. As diretamente proporcionais são relacionadas por essa fórmula. Uma grandeza vai estar de um lado, a outra vai estar do outro. Entre elas vai existir um valor constante. Exemplo disso, Alex, me dá uma fórmula. Espaço é igual a velocidade vezes tempo. Se a velocidade não mudar, o nome disso em física se chama movimento uniforme. Se a velocidade não mudar, espaço e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, outra aumenta. Mais do que isso, se eu dobro uma, a outra dobra. Se eu divido uma por 3, a outra fica dividida por 3. Então as grandezas proporcionais têm essa característica, uma de um lado, outra do outro, né? As grandezas inversamente proporcionais são as duas do mesmo lado, né? Se uma aumenta, para compensar, a outra tem que diminuir, porque o resultado não pode mudar, é constante. Se eu triplico uma, a outra fica dividida por 3, beleza? Muito bom. Exemplo disso é a nossa famosa regra de 3. Vamos falar de pedreiros e tempo. Você que está fazendo obra na sua casa deve se identificar agora com essa questão. 8 pedreiros demoram 4 horas para fazer uma determinada obra na sua casa. Se eu dobrar para 16 pedreiros, o que acontece com o tempo? O aluno que ama a regra de 3 já fala, dobrou aqui, dobra lá, demora 8 horas. Às vezes tem sentido. Você dobrou a quantidade de pedreiros e dobra o tempo? Às vezes na vida real acontece isso, mas não é o caso. Não é o caso, a matemática não deixa. O que você vai fazer na sua regra de 3, que no caso é simples, tá? Composta é quando você tem mais de 2 variáveis, é uma regra de 3, simples, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Vamos lá. Quanto mais pedreiros você tem, menos tempo você gasta. E o que você vai fazer para grandezas inversamente proporcionais? Você mantém a sua incógnita, nunca mexa nela, e inverta a sua variável. 16 sobre 8. Claro que dá para economizar na conta? Claro que dá. Se 16 é o dobro do 8, pela proporção,
esse cara é o dobro desse. Logo, o x vai demorar o tempo de 2 horas. Já preparando uma coisinha importante, pô, Alex, isso aqui me lembrou uma coisa, isso me lembrou uma função do primeiro grau, é verdade? É verdade. Inclusive, no nosso próximo tópico, teremos uma abordagem sobre isso. Então, fique atento. E agora, para finalizar, plataforma Descomplica, onde você tem acesso a todo esse acervo, não só de grandezas proporcionais, regras 3 simples e composta, mas com escala, que é um assunto muito abordado, e principalmente a nossa maldita e poderosa probabilidade, tá? Para finalizar, aquele print final, onde você vai guardar isso naquele mapa mental, reescrevendo tudo, ok? E aguardem a próxima aula que vai falar sobre um assunto que linka esses termos, que será sobre função. Que função? Todas que você puder imaginar. Um beijo, meu nome é Alex e me aguardem.